Olá, quinto ano, tudo bom com vocês? Hoje nós iremos continuar falando sobre as fábulas. Como nós temos explorado muito bem as fábulas no nosso Meet, hoje eu trouxe mais um exemplo de fábulas e eu queria que vocês observassem alguns aspectos, lembrando daquelas características que nós já estudamos nas aulas anteriores. Eu não vou dizer qual o título dessa fábula de propósito, porque a minha primeira questão quer fazer vocês refletirem a respeito de um assunto. Se eu disser o título, não vai ter suspense. Vamos à leitura. Essa fábula é de Esopo. Um dia, dois viajantes deram de cara com um dos animais mais perigosos daquela floresta. Bom, a primeira coisa que nós precisamos pensar é quais são os animais que vivem na floresta que são perigosos para os homens. Acredito que todos os animais selvagens sejam bastante perigosos para os homens. Mas quando ele se refere aos animais mais perigosos, eu acredito que sejam aqueles em que é mais difícil a fuga. Então, falaríamos, por exemplo, do leão, do tigre, onça, elefante, rinoceronte, urso, leopardo, animais ágeis e animais fortes. Você pensou em mais algum animal que seja dos mais perigosos, que vivam em florestas e possam atingir os homens? Sem contar aquelas abelhas venenosas, cobras, mas dos animais mais perigosos. Vamos saber qual é? Um urso. Então, um dia, dois viajantes deram de cara com um dos animais mais perigosos daquela floresta. Um urso. Se você fosse um desses viajantes, o que você faria? Essa é a primeira coisa que você deve pensar. Quando nós estamos lendo uma fábula, vocês se lembram que as fábulas, elas são feitas para nos darem lições, para fazer com que nós venhamos a refletir acerca das nossas atitudes. As fábulas querem projetar uma moral da história. Então, conforme nós lemos ou ouvimos as fábulas, temos que olhar para os personagens e tentar nos imaginar como um deles. Com qual deles nós estamos nos parecendo no momento? Se estamos mais identificados com o personagem caracterizado como ruim ou com o personagem caracterizado como bom. Vamos continuar a leitura? O primeiro eram dois viajantes, lembra? O primeiro se salvou escalando uma árvore, mas o outro, sabendo que não ia conseguir vencer sozinho o urso, se jogou no chão e fingiu-se de morto. Vamos fazer mais uma pausa. O que você acha da atitude do viajante que subiu na árvore? Ele está certo ou ele está errado? Se você estivesse no lugar dele, você subiria na árvore e deixaria o seu amigo lá para enfrentar o urso sozinho? Será que se eles tivessem trabalhado juntos, eles teriam conseguido vencer o urso? E agora? O viajante que ficou lá e não vai conseguir enfrentar o urso sozinho e nem subir na árvore, vai se safar fingindo-se de morto? Será? O urso se aproximou dele e começou a cheirar sua orelha, mas, convencido de que estava morto, foi embora. O amigo começou a descer a árvore e perguntou: o que o urso estava cochichando em seu ouvido? Ora, ele só me disse para pensar duas vezes antes de sair por aí viajando com gente que abandona os amigos na hora do perigo. Agora que a gente já sabe o final da fábula, a sua expectativa se concretizou? Você achou mesmo que o viajante que ficou lá deitado no chão ia se safar, ia conseguir enganar o urso que estava realmente morto? E a atitude dos viajantes mudou de alguma forma? Você acha que o viajante que subiu na árvore pode ter se arrependido de ter deixado o amigo lá? Agora, engraçado ele ter descido da árvore já perguntando o que o urso cochichou no seu ouvido. Isso também é uma coisa importante de se ressaltar a respeito do fabulista. Na vida real, vamos dizer assim, eu não iria descer da árvore e perguntar o que ele cochichou no ouvido do outro. Até porque nós sabemos que os ursos não falam. Que moral da história você daria para esta fábula? Vamos conhecer a moral que o Esopo deu a esta fábula? A desgraça põe à prova a sinceridade
e a amizade. O que você entende como pôr à prova? O que é colocar à prova? O que é provar a amizade? O que é provar a sinceridade? Será que a desgraça, os momentos de adversidade, colocam à prova aqueles que são nossos verdadeiros amigos? Será que você já passou por algum momento em que a sua amizade foi posta à prova, foi provada? E você, foi aprovado ou foi reprovado quando a sua amizade foi testada? Então, a fábula que nós lemos hoje foi Os Dois Viajantes e o Urso. Ela quer nos mostrar a respeito de amizade, a respeito de lealdade, a respeito de fidelidade e sinceridade. Nós precisamos lembrar que a fábula, ela tem sempre a intenção de produzir uma moral, de comunicar algo, de convencer algo, de falar a respeito de atitudes corretas para os seres humanos. Agora, podemos destacar aqui nesta fábula que ela não utiliza animais como falantes. Aqui ela utiliza realmente personagens humanos como falante. Nós vemos a primeira fala do viajante que estava na árvore e desceu, e nós vemos a resposta do viajante que deitou no chão. O urso é o elemento que produz o conflito e ele não fala nada. Ele vai lá, cheira o ouvido do viajante e vai embora. Mas ele também é interpretado pelo fabulista como se estivesse falando algo no ouvido do viajante que deitou. Isso é importante de se destacar. Agora nós temos que pensar quais as características do viajante que subiu na árvore. Será que nós podemos dizer que ele foi amigo, foi parceiro, foi companheiro do outro viajante? Ou foi mais egoísta, pensou só em si, quis salvar-se sem pensar no outro, sem pensar nas consequências que teria se o seu amigo perder o seu amigo, se ele fosse morto, devorado pelo urso? São essas perguntas, esses questionamentos que a fábula quer produzir no leitor ou no ouvinte. Como nós já falamos sobre fábula algumas vezes, eu quero que você registre no seu caderno o que você aprendeu sobre fábula. 5 características, 5 pontos, 5 considerações que você tem a fazer a respeito das fábulas. O que são, quais são os personagens utilizados, qual é a sua estrutura, o que aparece, o que não aparece nas fábulas, e nós iremos corrigir isso no nosso próximo Meet. A nossa aula de hoje foi bem tranquila a respeito da interpretação desta fábula. Eu não me esqueci sobre a pergunta de vocês a respeito de filmes que utilizam animais como personagens principais e personagens que têm características humanas e falam e conversam e trazem de alguma forma lições para nós. Mas irei debater com vocês isso no nosso próximo Meet, ok? Um beijo e até o nosso próximo encontro.